Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo novamente. Bem-vindos à nossa 14ª videoaula do nosso curso básico de Java. Na última videoaula a gente trabalhou alguns conceitos de... o que a gente viu na última videoaula? Foi construtores, né? A gente viu construtores e vimos aí o modificador static, né? O static. Como que a gente usa, em que momento usar, que é esse cara aqui. A gente viu aí na nossa última videoaula. Hoje, agora, a gente vai ver alguns outros modificadores também, tá? Eu quero que vocês entendam um pouco o conceito aí do final, do abstract, ok? Então, vamos falar um pouquinho do final agora, depois a gente fala do abstract. Bom, o final é o seguinte, pessoal, a gente pode usar o final em alguns contextos aí. A gente pode usar ele para variáveis, para classes e para métodos, tá? Sendo que eles vão ter aí uma ação diferente, um pouco diferente em cada uma dessas opções, ok? Então, primeiro, eu não vou falar do final para classes, tá? Eu já falei um pouquinho aí na aula 1 ou 2, se eu não me engano, porque na próxima aula, quando a gente entrar em herança, é que vai ser mais fácil entender como utilizar o final aqui. Eu vou falar um pouquinho do final aonde? Em nenhum. Não vai dar para falar do final aqui não. A não ser que a gente já comece a falar de herança, ok? Abstract pessoal. Eu acho que a ideia já é começar a falar de herança. Eu ia usar um pouco esses modificadores aqui de exemplo, mas como eu já disse, a ideia desse curso não é ser um curso completo, que aborda toda a teoria, né, conceitos teóricos, não, é um curso prático para a gente ver aqui no Java na prática como é que funciona. Então eu gosto de usar exemplos, eu sempre uso exemplos, e para eu dar exemplos do final e do abstract eu preciso trabalhar a herança antes. Então vamos lá, já vamos falar de herança então, e aí a gente já aproveita e já aborda esses modificadores aí, tá certo? Legal. Bom, ok, a herança, eu acho que vai ser um vídeo inteiro só para falar de herança, porque é um conceito bem aprimorado aí de herança, tá? Mas vamos lá. Seguinte, o que é herança? Herança, como na vida real, tá? É, funciona da mesma forma praticamente, tá? Um objeto consegue herdar características de outro objeto, nesse caso considerado seu pai, tá? Então eu tenho um objeto que é o pai, ou uma superclasse, como a gente costuma chamar, e eu tenho um objeto filho, tá? Que é a sua classe herdada aí. Então, o que eu tenho? O que eu ganho com isso? Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho toda uma construção aí de objeto de classe, apesar dele ter só dois atributos, mas a gente tem bastante código aqui, temos o encapsulamento, temos alguns métodos e tal. E eu quero criar agora uma nova classe. Eu posso criar, então eu vou criar. Vou criar aqui uma classe. Antes de criar essa classe, vamos só entender uma coisa aqui. Veja bem, eu tenho uma classe animal, que tem um nome e uma idade, ok? E eu tenho um método aqui, locomover, tá certo? Locomover. E aqui eu coloquei, o animal andou tantos metros. Muito bem, muito legal. Aí eu pergunto para você, bom, a classe animal, ela deve provavelmente representar qualquer animal, tá? Então vamos fazer um teste aqui para a gente ficar claro. Vou criar aqui um animal, vou chamar esse animal de peixe, ok? Esse animal vai receber um new animal, tá certo? Muito bem. E eu vou fazer o seguinte, animal não, né? Animal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o meu peixe, ele se locomoveu, ok? Locomover. Vou passar um valor aqui, tá? 5 metros. 5 metros. Muito bem. Quando a gente executa esse cara, olha só, o animal andou 5 metros, ou seja, que animal, né? O animal andou. Eu posso dizer, não ficaria melhor a gente colocar assim, ó, que o peixe, né, andou, pegar o nome dele, né, e colocar aqui? Pode. Como é que eu vou fazer isso?
Então, se eu usei um construtor que recebe isso aqui, esse aqui já está até fazendo, né? Então, vamos só fazer isso aqui também, ó. Aqui, tal. E aí vai ser o que? This ponto nome, ok? Mais vou colocar aqui essa aspas, andou, mais o valor, mais os metros. Muito bem, ficou legal agora. Tá, vamos lá. Executou e ficou assim. O animal padrão andou, tá? Esse andou aqui, vamos botar um espaço para ficar melhor. O animal padrão andou 5 metros. Poxa, legal. O animal padrão andou 5 metros. Porque eu passei só os metros, né? Não coloquei o nome do animal. Aliás, eu chamei o construtor comum, ele botou animal padrão. Mas então eu quero que aqui seja o peixe. Tá? E eu vou passar que o peixe tem 5 anos aí também. E vamos rodar. Olha lá. O peixe andou 5 metros. Muito bem. Aí a pergunta que eu faço é, alguém já viu um peixe andar? Né? Peixe não anda, peixe nada. Ok? Ah, legal. Então tá errado isso, né? Muito bem. Vamos pegar aqui e vamos mudar isso aqui para nadou. Nadou. Okay. O peixe nadou. Certo? Vamos lá. O peixe nadou 5 metros. Ótimo, agora ficou bom, hein? Muito legal. Então, legal. Então vamos criar um outro animal. Esse vai ser o tigre, tá certo? Tigre. Recebe new animal. Vou dar o nome de tigre. E esse tigre tem 1 ano de vida. Muito bem. Vamos ver aqui agora o que acontece se eu chamar aqui o tigre. Ponto locomover, tá? 1 metro. Muito bem. Olha só. O peixe nadou 5 metros. O tigre nadou 1 metro. O tigre nada? Que eu saiba não, né? Ele pode entrar ali na água, talvez. Nade o famoso cachorrinho ali. Mas vamos entender que o tigre não nade. Okay? Então, como é que pode? Ou eu agrado um, ou eu agrado ao outro. Se eu mudar aqui para andou, o peixe fica prejudicado. Se eu mudar para nadou, o tigre fica prejudicado. E ainda posso ter um terceiro exemplo, que aí vai ficar bacana, né? Eu posso ter um animal que é o nosso gavião e dizer que o nosso gavião tem 2 anos de idade e dizer que ele também se locomoveu. Ótimo. Locomover, só que não mais o tigre, sim o gavião. Locomoveu aí 7, não, vamos lá, 80, tá? 80 metros. Muito bem. O gavião nadou 80 metros. O gavião não nada também, né? Então, o gavião ele faz uma coisa que o tigre não faz e que o peixe não faz. O peixe faz uma coisa que o tigre não faz, o gavião não faz. E o tigre faz uma coisa que o gavião faz. O gavião faz, mas o peixe não faz. E agora? Entendem que agora a coisa começa a ficar mais complexa. A gente tem que usar mais recursos para a gente poder resolver esses probleminhas aí quando a gente está falando de animais o quê? Diferentes, né? Animais diferentes. Então, que conclusão a gente pode chegar? Tá? Bom, o meu animal, tá? O meu animal, eu vou ter que começar a especializar esse cara. A especializar, ou seja, eu vou ter que criar métodos, atributos específicos para determinados tipos de animais. Então a gente pode entender que animal ele é uma gama muito grande, muito complexa. Eu tenho vários tipos de animais. E quando eu entro no quesito tipo de animal, que um animal começa a se diferenciar um do outro, ele vai sim ter características comuns, mas outras características não vão ser comuns. E aí? Aí a gente tem que especializar esse objeto, essa classe, criar uma classe específica para esse tipo de animal. Tá? É assim que funciona. Então, por exemplo, aqui eu não poderia nem colocar aqui um atributo, por exemplo, como é que eu poderia chamar isso? Revestimento, talvez. Tá? Por exemplo, eu poderia colocar aqui um string
chamar de revestimento, e cada animal que eu criar vai receber lá pele, escama, pena, por exemplo, que é o revestimento do corpo desse animal, né? Só que fica aberto, fica estranho, porque se eu colocar aqui cimento, né? Aí eu vou ter que criar lá no meu set revestimento, se o valor for igual à escama, se o valor for igual à pele, se o valor for igual à pena, é aceitável, legal. Mas nada vai impedir de eu criar um peixe e jogar pena nele. Eu vou fazer, como é que eu vou impedir isso? Né? Aí eu vou ter que ver lá se o nome é peixe, e se eu não quiser que o nome seja peixe, seja só baiacu, ele é um peixe. E aí? Aí fica complicadíssimo a gente ficar tratando tudo isso aqui, tá, pessoal? Isso vai ficar um código muito complexo e na hora de dar manutenção, a manutenção vai ser horrível. Porque agora esse animal ele não é mais um peixe, ele é um anfíbio, ele também anda na terra. Pensa no trabalho que vai dar você pegar a sua classe que já está cheia de validação, se o nome for esse, então aquele... fica inviável, tá? A orientação a objetos não veio para isso. Ela veio para facilitar e não para complicar. Então, o que a gente faz? A gente especializa. A gente vai especializando. Tá? Então, especializar é justamente criar um outro objeto que tenha características desse objeto aqui, mas que tenha as características próprias dele mesmo. E aí a gente usa herança para fazer isso. Tá? Ou seja, eu vou criar uma classe. Tá? Vamos lá, entender isso agora. Criar uma classe. Essa classe eu vou chamar de animal terrestre. Olha que bacana. Animal terrestre. Ok. O que eu estou fazendo aqui? Eu fiz errado. Vamos lá de novo. Novo. Classe Java. Animal terrestre. Finalizar. Ok. E vamos tirar esses comentários daqui. E vamos fazer o seguinte. Olha só. Para ficar claro para vocês. Lembrando, tá? Lembrando, importante, importantíssimo, tá? O professor deu aí uma falada sobre herança, o que é herança, mas foi bem objetivo, tá? Então vem aqui, senhores, ó, herança Java. E vai ver o conceito de herança, ok? Entendendo, aplicando herança aqui, ó, DevMedia também. É bem interessante os cursos da DevMedia, tá? Lê aí, vê os exemplos, tá? Estuda. Estuda. Aqui é a aplicação prática nessa videoaula, ok? Então, vou dar uma abordagem aí básica sobre o termo, tá? E se você já tiver um certo conceito, você vai conseguir ir numa boa. Mas se ficar perdido, mas como assim? O que é herança e tal? Não sabe nem o que significa herança? Vai dar uma estudada aí. Legal. Então a gente vem aqui, animal terrestre, ok? É mais uma classe, não é? Uma classe? Eu posso vir aqui então e criar um animal terrestre? Por que não? Animal terrestre é uma classe. Então eu vou chamar ele de, sei lá, um animal terrestre, o próprio tigre, né? Então eu já tenho um tigre, então eu vou chamar de leão. Leão recebe new animal terrestre, ok? O Java vai dar uma reclamada porque esse cara aqui precisa ser importado. Então a gente importa ele, tá lá, e ok. Será que agora eu consigo chamar o locomover do leão? Olha lá, leão.nada, ok? Porque essa classe acabou de ser criada, ela não tem nada, não tem nada. Ô professor, então eu vou ter que vir aqui no animal, copiar tudo isso aqui e jogar lá? É uma alternativa, jovem, é uma alternativa. Só que se você fizer isso, você vai estar andando para trás, né? Porque pensa... Amanhã ou depois a gente precisa mudar o locomover. O locomover vai ser diferenciado. Quantos objetos você vai ter que mudar? Não serve, tá? Isso aqui tem que ficar especializado. Isso aqui é um objeto padrão que serve para todos os outros animais. Então isso fica aqui. Um jeito muito mais fácil de eu fazer é usar esse termo aqui, ó. Extends. E aí eu digo animal. Olha que interessante. O que significa extends, professor? Estender. E estender em Java é herdar, é herança, ok? A partir do momento que eu faço isso, eu estou dizendo que o animal terrestre ele é um animal também. Se ele é um animal também, ele tem todos os atributos, ok? Da classe que ele está herdando, que nesse caso é animal. Poxa, que sensacional! Então basta eu vir aqui agora, olha só, hein?
Olha só o que apareceu em animal. Cadê o locomover? Olha aqui o locomover. Gente, ficou muito bom esse negócio. Olha que bacana. Então, agora que eu crio, tá, um animal terrestre, leão, eu consigo chamar os métodos. E aí, olha só como ficou. O animal padrão andou, que é o locomover aqui. E se eu colocar 90? Olha lá, o animal padrão andou 90 metros. Por que não aparece o nome dele igual aparece nos outros? Porque nos outros eu passei o nome, né? Aqui eu chamei o construtor padrão. Aqui eu passei o nome. Tá? Inclusive, se eu pegar o leão e pegar o... Vamos fazer um salt aqui, ó. Salt. E pegar o leão. Ponto. Get idade. Ele vai trazer pra gente o quê? 10, que é o padrão, né? Então, eu tenho um construtor padrão aqui, tá? E esse cara vai ser chamado aqui na herança. Ah, eu posso chamar o outro construtor nele também? Na hora de dar um animal terrestre? Bom, vamos ver. Terrestre, abre e fecha. Olha o que ele me permite. Somente o animal terrestre padrão. Só os construtores que não recebem parâmetro que ele deixa eu fazer. Ora bolas, por que, professor? Por que será que eu não posso chamar o outro? Ele está aqui, ó, animal, ele tem aqui o construtor dele. Por que eu não posso fazer isso aqui, né? Na hora de chamar esse cara? Pensa comigo, gente. Nesse animal, nessa classe animal, o meu construtor que recebe parâmetros, ó, ele está recebendo o parâmetro da classe que vai chamar ele, ok? Como que eu posso fazer isso na classe animal terrestre se eu não estou recebendo parâmetro nenhum aqui, ó? Ah, mas é só ele entender que é para chamar esse construtor aqui, ó. Tá, mas isso não funciona no Java, não é assim. Para eu poder chamar esse cara, eu tenho que fazer exatamente o construtor receber um parâmetro aqui. Eu tenho que receber por essa classe. Apesar dele ser um animal também, de ele herdar todas as características de animal terrestre é uma outra classe, é um outro objeto. Tá? Então eu preciso disponibilizar isso para quem vai usar ele. Ah, então eu tenho que escrever aqui o meu construtor. Eu tenho que escrever o meu construtor. Exceto os padrões, os que não recebem parâmetro. Tá? Construtor que não recebe parâmetro, eu não preciso disso. Agora, os que recebem parâmetro, eu tenho que escrever. Então, eu não vou conseguir escapar do public animal terrestre, ok? E abre e fecha. Aqui. Se eu deixar só assim, ó, aí eu já vou ter um problema aqui na frente. Java básico. Eu já vou ter um problema. Ó. Quando eu chamar o get idade, olha só o que ele vai mostrar. Espera lá. Animal terrestre, chamou esse. E chamou o pai, que é o animal. E aí ele vai chamar o this, passando os valores padrões. Ok. Ele vai funcionar assim. Por quê? Porque ele tem esse construtor padrão. Quando ele constrói aqui, ele vai construir também um objeto animal, ok? Internamente no Java é isso que ele faz. Ele constrói esse. Na hora que ele constrói esse aqui, mesmo que esse aqui não tenha parâmetros, ó, ele vai construir esse cara pelo que não tem parâmetros também, tá? E aí ele já seta isso aqui internamente. Então, quando eu busco, ele já setou os parâmetros, por isso que não temos problemas aqui. O problema eu teria se eu fizesse algo assim, ó. Por exemplo, tá? Vamos ver um negócio aqui. Se eu tenho um construtor, lembra que eu falei que o Java cria um construtor padrão quando você não tem? Isso. Mas quando você tem, ele vai criar? Não vai. E aí, então, esse objeto ele só tem um construtor, que é o construtor T. Aí ele vai reclamar porque você não passou nada aqui. Okay? Então, eu vou passar alguma coisa aí, não é um string? Eu vou passar alguma coisa aqui, T. Eu sou obrigado a passar. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber se eu vou conseguir ter o mesmo resultado. Né? Consigo ter o mesmo resultado, porque esse objeto aqui é chamado por padrão. Né? Esse construtor aqui ele é chamado por padrão porque ele não tem parâmetros. Muito bem. Porém, se eu colocar um parâmetro nesse construtor, eu tenho que passar esse parâmetro pelo construtor. Mesmo que lá na classe pai dele, eu tenha um construtor que não espere nada.
tá? Aqui nesse objeto ele tem um construtor que espera, então eu tenho que passar, tá? Ok. E o que eu posso fazer nesse construtor que eu tenho que passar? Eu posso forçar, né? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu quero receber um nome e uma idade, igualzinho esse daqui, ó, igualzinho, tá? Igualzinho esse daqui. Só que o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou chamar a minha superclasse, que é a classe Pi, e vou chamar esse construtor aqui, ó, passando quem? O nome que eu recebi aqui e a idade que eu recebi aqui. Então basta eu passar os parâmetros, nome, vírgula, idade. Tá lá. Isso aqui significa que esse construtor do animal terrestre, ele vai chamar o construtor do pai dele, passando simplesmente os valores que ele recebeu. Agora, senhores, agora ficou fácil, porque eu posso vir aqui e eu tenho esse construtor, ó, que ele recebe um nome e um inteiro, tá? E eu consigo simplesmente passar aqui agora o meu leão e a idade dele, tá? 3 anos. Agora ficou tranquilo, ó. O gavião nadou 80 metros, tá? E aqui eu botei o print, né? Vou tirar esse cara, vou botar leão.locomover. Vamos dizer que 6. E agora ficou fácil, ó. O leão nadou 6 metros, tá vendo? Então agora eu tenho um objeto que eu criei que é animal terrestre, que nem é animal como os outros, ó, é animal terrestre. Tem um construtor igual ao construtor desse, tá? Só não é igual porque não é o mesmo construtor, então é um construtor diferente, mas que recebe os mesmos parâmetros. E ele vai funcionar de maneira igual, porque esse objeto ele herda o outro. Então tudo que o outro tem, ele tem, né? Então basta eu chamar o construtor, passar os atributos que eu quero e ele vai funcionar de maneira idêntica, olha só. Mas qual foi a vantagem de eu ter criado esse objeto até agora? Ele está funcionando como um outro normal. Então, até agora eu não vi vantagem de ter criado esse animal terrestre. Agora é que a gente vai começar a entender um pouquinho, tá, de outros conceitos, que seria, por exemplo, o polimorfismo. Okay? Então, a gente vai entender o conceito de polimorfismo agora. Então, herança, tá? A herança é isso. A gente consegue fazer muita coisa junto com a herança, mas a herança basicamente é isso, tá, pessoal? É criar um objeto, estender esse objeto de outro objeto que eu queira, como a gente fez aqui, tá? Então, estendi de animal. E outra, eu só posso herdar de uma classe ao mesmo por vez, tá? Então, o animal terrestre ele vai estender de animal. Ele não pode estender, por exemplo, de animal e Java básico. Não dá para herdar duas classes ao mesmo tempo, tá? Isso chama herança múltipla e o Java não é compatível com herança múltipla. Então, no Java a gente só consegue herdar uma classe. Ou eu herdo de animal, ou eu herdo de Java básico, ou eu herdo de outro objeto qualquer, de outra classe qualquer. Nesse caso eu estou herdando de animal. Então a classe animal terrestre passa a ser um animal, e aí aqui dentro eu posso criar outras coisas. Por exemplo, o leão, tá? O leão ele tem um atributo diferenciado, que é o seguinte, o leão ele... Vamos lá, ele tem juba, tá? Por exemplo. Então eu posso criar aqui, ó, string juba, vai ser privado para a gente fazer um encapsulamento, tá? Private, ok? E aí eu venho aqui nessa juba e vou refatorar, encapsular campos, colocar aqui, só que os meus javadocs eu vou deixar sem nenhum. Refatorar, ele colocou get juba, set juba, tá? Então juba vai ser simplesmente o tamanho da juba do leão, um exemplo, tá? Então essa juba ela pode ser em tamanhos grande ou pequena somente, tá? Grande ou pequena, é um string, né? Então grande ou pequena. Na hora de eu setar eu faço o seguinte, ó, se, ok? Se a minha juba, né, que chegou aqui, ponto to uppercase, tá? A gente aprendeu esse uppercase em vídeos anteriores.
Mas é assim, são métodos do Java, tá? Existem milhares de métodos diferentes em classes de Java, por assim, não milhões, né? Vai saber, diferentes, e a gente não vai conseguir abordar tudo, né? Isso aqui também não é o objetivo dessa aula. Mas simplesmente para saber que isso aqui vai transformar tudo que veio nessa string para letra maiúscula, ok? E como string é uma classe, a gente tem que usar o equals para não ter problema, tá? Então, se a minha juba que eu recebi por parâmetro em maiúsculo for igual ao meu atributo juba ponto to uppercase também, nada a ver, né? Eu não quero que um seja igual ao outro. Se isso aqui for igual a P, olha só, hein? Pequena, tá? Ou, aí tanto faz uma ou outra. Agora a gente está no ou, tá? Ctrl C. Ou, isso aqui for igual a grande, isso vai valer só para o leão, né? Que tem juba, pequeno, grande. Então, eu não vou correr o risco de ter que ficar tratando aqui, se o animal for leão, se não for leão, seja... Tá vendo qual é a diferença, né? Isso aqui é animal... Aí você vai falar, professor, mas juba quem tem é leão. Todo animal terrestre vai ter juba? Aí é que tá. Já vamos... Depois nós vamos resolver esse problema, tá? Por enquanto, vamos deixar assim. Aí, se isso aqui for verdade, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu atributo... Já vou botar aqui, ó, juba recebe juba. Acabou o problema. Senão, não faço nada. Olha só que interessante. Agora, apesar de ter um animal que herda de animal, né, tem características específicas nesse animal aqui. Então, por exemplo, leão, ele tem um cara chamado setJuba. E aí eu vou passar aqui enorme, por exemplo. Enorme. A juba é enorme, né? Será que eu vou conseguir ver essa juba do leão aqui? Leão, vamos dar um salt. Println, leão, ponto, get juba. Para a gente buscar a juba dele. Será que eu vou conseguir ver essa juba? Olha lá o get juba. Nula. Porque enorme não serve, lembra? Ou é pequeno ou é grande. Pô, esse leão tem uma juba grande. Puxa, legal. Então vamos ver o que acontece. Agora mostrou. Grande é a juba do leão. Ok? Então, essa é uma forma, tá, de a gente entender que mesmo esse animal aqui, ele sendo um animal, ele herdando, ele pode ter características diferenciadas. Esse cara tem juba e o de cima não tem, porque juba só tem nesse objeto. Tá certo? Então, isso é uma coisa bem interessante. E aí, para finalizar, que é um conceito muito importante também, tá? Em orientação a objeto, quando a gente utiliza a herança, é o seguinte, pessoal. Bom, eu tenho um objeto aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui, vou deixar só o... Não, vou deixar assim por enquanto, tudo do jeito que está. Eu vou criar um animal terrestre, ok? E vou fazer o seguinte, animal terrestre recebe new animal terrestre, né? Mas eu quero fazer assim, ó, new animal. Caramba, olha só o que eu estou fazendo, hein? Eu criei um animal terrestre, que é um tipo específico, e eu estou instanciando um animal, e não um animal terrestre. Eu posso fazer isso? Olha só. Incompatible types. Animal cannot be converted to animal terrestre. Apesar de animal terrestre ser um animal, animal não é um animal terrestre. Entendeu? Isso é muito importante. Um é um, mas o outro não é um. Pronto. Entendeu? É assim que funciona. Tá complexo, professor, não entendi direito. Então, beleza, vamos entender. Veja bem, eu vou comentar, tá? Porque eu vou usar esse código aqui daqui a pouco, então não vou apagar ele não. Vou só comentar. Vou comentar ele aqui. Comenta aqui, comenta aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero criar um objeto aqui. Vou criar um cara do tipo animal terrestre. Então, animal terrestre.
E eu sei que o cachorro é um animal terrestre. E ele vai receber new animal terrestre. Muito bem. Animal terrestre, ele está reclamando porque eu preciso passar para ele aqui um construtor. Que construtor que animal terrestre tem? 2 parâmetros, certo? Legal. Olha só, hein? Ele precisa de um nome. Só que animal, ele tem um que é vazio, não tem? Eu não consigo acessar esse um vazio de jeito nenhum. A não ser que eu coloque ele aqui também, em animal terrestre, tá? Se eu declarar um construtor vazio aqui, aí tudo bem. Ele vai usar o construtor vazio do pai. Se não, eu estou dizendo, cara, você tem que passar 2 parâmetros para esse construtor. Ele é o único que tem nessa classe. Então, tem que passar, tudo bem. Vamos lá. Cachorro. E esse cachorro tem 2 anos. Muito bem. Aí, eu digo para você que um animal terrestre, tá? Ele é um animal terrestre. Então, eu posso instanciar um animal terrestre, sem problema nenhum. Ok? Muito bem. Vamos fazer algo diferente. Vamos pegar aqui um animal. Ok, animal. O animal, ele tem o seguinte. Eu vou criar aqui, deixa eu ver, cobra. Cobra é um animal. Tá? Cobra recebe new animal. Isso aqui a gente já viu acontecer. Como o animal tem um construtor vazio, ele não vai dar erro aqui. Mas e se eu fizer isso? Terrestre, eu posso? Olha só o que ele diz. Constructor animal em classe animal terrestre cannot be applied to given types. Ele só está me reclamando que eu não estou recebendo o parâmetro, porque animal terrestre, ele precisa receber esses 2 parâmetros aqui no construtor. Mas ele não disse que são tipos incompatíveis. Então, se eu colocar aqui cobra e dizer que essa cobra tem 1 ano, vai dar certo. Olha lá, deu certinho. Poxa, vamos ver isso aqui funcionar? Eu posso chamar então cobra.locomover? Pode. Vamos ver o que acontece? A cobra andou. Puxa, que bacana. E se eu botar 8? A cobra andou 8 metros. A cobra andou, nadou, né, nesse caso aqui, 8 metros. Nossa, que fantástico, né? Eu criei um objeto do tipo animal, só que eu instanciei um objeto do tipo animal terrestre. E funcionou. Só, gente, só que o contrário não rola. Animal terrestre, tá? Vou chamar ele de coelho, recebe new animal. Inclusive, animal tem até um construtor vazio, né? E ele não deixa, ele diz incompatible types, tipos incompatíveis. Mas coloca lá o que ele pede no construtor, vai que funciona. Coelho e depois 3. Não adianta, ok? Por quê? Porque olha só, quando eu crio um animal terrestre para jogar dentro de animal, eu posso, porque animal terrestre é um animal. Tá vendo? Animal terrestre é um animal. Ele estende de animal. Então, eu posso fazer isso. Agora, animal aqui não é um animal terrestre. Ok? Então, funciona assim. O meu animal terrestre, ele é um animal. Então, eu jogo ele aqui. O meu animal não é um animal terrestre. Ó, o meu animal... Cadê animal terrestre aqui do lado? Não tem. Então, ele não é um animal terrestre. Então, eu não posso fazer isso daqui. Isso é muito comum, tá? As pessoas se confundirem quando estão aprendendo. Porque, se animal é a classe pai de animal terrestre, então eu posso jogar um animal terrestre, ele é a classe pai. Não, negativo, tá? E um dos motivos disso é dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer que animal terrestre é um animal porque tudo que eu tenho aqui, tudo, eu tenho aqui. Concorda? Tudo que eu tenho lá, eu tenho aqui. Agora, eu não posso dizer que animal seja um animal terrestre. Por quê? Porque tudo que eu tenho aqui em animal terrestre, não necessariamente eu tenho em animal. Um exemplo disso é isso aqui, ó, juba. Juba eu tenho só em animal terrestre, não tenho em animal. Então, como é que eu vou jogar um cara, né, que precisa de juba? Como é que eu vou jogar um cara que não tem isso dentro dele? Eu não consigo, tá? Não consigo fazer. Inclusive, isso daqui
é algo que pode confundir você e na hora de você utilizar a herança, você utilizar de maneira errada, achando que você vai conseguir acessar determinados atributos, quando você não vai nem conseguir instanciar o objeto, tá? Então isso é importante. Agora, dicasinha para não esquecer, tá? Dica. Todo animal que é pai, igual esse aqui, o animal é pai, né? Ele consegue receber as classes filhos. Então, o pai sempre recebe os filhos. Agora, todo animal que é filho, ele não pode receber o pai. Então, o filho não recebe o pai. Então, se você decorar isso, vai dar certo. Se você for pelo conceito, que é simplesmente quando um objeto é outro, aí ele pode ser recebido, tá? Então, animal terrestre é animal, então ele pode ser recebido por animal. Como o animal não é animal terrestre, ele não pode ser recebido por animal terrestre. Perfeito? Então, isso aqui é uma coisa importante. Agora, veja bem, eu criei um animal, certo? E uma coisa tem que ficar bem clara aqui. Eu criei um animal, ou seja, eu tenho certeza que esse animal aqui tem todos os atributos desse. Então, eu posso pegar cobra.get idade e nome somente, porque ele é um animal. Não espere pegar o getJuba aqui, porque o getJuba só tem nesse cara. Ah, mas não foi isso que eu joguei para lá? Foi, mas você não pode pegar o que você não tem acesso. Ó. Você não pode pegar o que você não tem acesso, ok?